Olá, começa agora o programa Aras e Raças. A nossa viagem pelo estado de São Paulo continua. Nós saímos de Campos do Jordão e chegamos a Atibaia, uma cidade com 140 mil habitantes que abriga um criatório de manga larga e pampa. Ao longo dessa semana você vai conhecer a história do Aras Garden e de seus cavalos com pelagem tobiana. Acompanhe. Do alto da Pedra Grande, um dos pontos turísticos a 1.450 metros acima do nível do mar, avista-se toda a região de Atibaia e as cidades vizinhas. Lá, os parques bem cuidados e o teleférico é um convite ao passeio e ao descanso, e ao bate-papo na Praça da Igreja. E é nessa região que está o Aras Garden. O criador Jefferson Jardim, apaixonado por cavalos desde a infância, escolheu Atibaia para criar os seus manga-largas pampas. Paixão por cavalo, eu não tenho uma ligação com o meio rural, né? Não sou de família que a gente nascido na capital. Mas sempre gostei de cavalo e a paixão começou por infância. O primeiro contato com o cavalo foi... meus pais tinham um comércio que vendia peça de máquina de lavar e fazia manutenção em máquina de lavar. E minha mãe vendia as máquinas de lavar reformada, usada. E a gente tinha uma pequena propriedade, né? uma chácara aqui na cidade de Atibaia mesmo. E ela trocou uma égua sem raça numa máquina de lavar usada. E isso foi no final dos anos 70, eu deveria ter uns 7 ou 8 anos. E aí acho que a paixão por cavalo começou desde essa época aí, e eu nunca mais larguei. Jefferson começou como usuário do manga larga e, em pouco tempo, viu que podia começar a criar esses belos animais. Foi então que começou a projetar a construção do espaço que hoje, depois de 11 anos de trabalho, se consolidou como um criatório de manga larga pampa. Sempre fui gostando de cavalo, a gente tinha uma pequena propriedade. Eu sempre gostei de manga larga há muito tempo, em especial o manga larga de pelagem pampa. E aí as coisas foram acontecendo. É óbvio que a criação de cavalo é uma coisa que tem um custo alto. E eu tinha os cavalos de lazer e, evidentemente, a vida foi melhorando. E eu parti para um dia montar o Aras Garden e começar a criar. E essa história está aí, vai fazer 11 anos agora que eu venho criando a raça manga larga e animais de pelagem pampa. O Aras Garden segue uma tendência de muitos criatórios no estado de São Paulo. A sua estrutura compacta facilita o manejo com os cavalos e faz com que o criador priorize ainda mais a seleção dos animais. O Aras a gente começou em 2003, né? A gente já tinha a propriedade, o terreno, a gente começou a parte de construção, que é fazer as baias e fazer os piquetes, o plantio dos piquetes, pista de treinamento, enfim, o escritório que a gente recebe né, compradores e recebe as visitas, o pessoal interessado em conhecer a raça também. Então começou, isso daí ele ficou pronto em 2004, então tem 10 anos que a gente montou a estrutura. A característica principal aqui do Aras Garden é a gente está na cidade de Atibaia. Então estamos a 60 quilômetros de São Paulo, então é muito perto. Eu venho de casa aqui em 50 minutos. Então a tendência assim, nessas propriedades próximo a São Paulo são propriedades menores e o nosso trabalho aqui realmente é esse. Jefferson conta que a raça manga larga foi a sua única opção caso viesse a se tornar um criador de cavalos no futuro. Por isso, não enfrentou nenhuma dificuldade na escolha da raça que formaria o Garden. Eu, como era usuário do cavalo e fui durante muito tempo, então eu já gostava do cavalo manga larga. E o cavalo manga larga em São Paulo é uma raça muito forte, então eu já tinha o contato com manga larga e eu adorava o pampa, a pelagem pampa. Eu, sendo usuário, então eu já tinha esse ponto de partida que um dia, se eu tivesse a condição financeira de ser um criador, eu já tinha esse ponto de partida da raça que eu iria escolher e o tipo de pelagem, enfim. Quando decidiu que era a hora de se tornar um criador, Jefferson partiu para estudar e conhecer melhor tudo o que diz respeito à manga larga. Frequentar exposições e feiras o ajudou a entender como criar esses cavalos de sela. Como a maioria das pessoas acontece, eu entrei no cavalo e aconteceu, não. Eu tinha essa paixão de infância, desde os meus 7, 8 anos. Fui alimentando esse sonho de ter cavalo, tive animais, enfim. Tive chácara, tive meus animais em casa, tive animais fora.
E aí, quando eu comecei e resolvi criar, aí eu parei durante um certo tempo e para montar a estrutura do Aras, para estudar um pouco a raça, comecei a frequentar leilões, exposições. Então não foi uma coisa, aconteceu. Então eu acho que o Aras ele chegou na maturidade nesses 10 anos. Eu acho que por causa disso, acho que tudo foi muito bem estudado desde o início, desde o projeto, a instalação do Aras, a compra dos primeiros animais. Então foi tudo muito estudado porque foi uma coisa que vinha já de muito tempo. Para o criador Jefferson Jardim do Aras Garden, a valorização da pelagem pampa agrega uma beleza única à qualidade do andamento do manga larga. E a procura por essa pelagem está cada vez maior. Manga larga, né, mais o de pelagem pampa, porque era desde o início. É óbvio que no início não existia muito pouco pampa, 10 anos atrás. Então eram poucos os criadores, o pampa de preto especial era mais difícil também. E hoje tem um pouco mais de criador, está um pouco mais acessível. É óbvio que o mercado ainda é muito mais comprador do que a gente tem, a gente não consegue ter a produção para suprir a demanda do mercado. Mas o pampa tem essas variedades, então tem aí o pampa de preto, o pampa de castanho, tem o pampa de alazão, tem o pampa de baio, que é uma pelagem que tem muito pouco, e o pampa de alazão amarilho, que é, no caso que você viu, também com uma pelagem muito rara, em especial no manga larga é bem difícil encontrar. E o pampa de tordilho também, que também é uma outra variação. A criação de cavalos deixou de ser apenas um hobby. Hoje, os criadores estão administrando seus criatórios como verdadeiras empresas. Para o criador Jefferson Jardim do Aras Garden, atualmente não há mais espaço para amadores no mundo dos criadores de cavalos. No meio do cavalo não existe mais espaço para amador. Isso daí é fato, é provado. Se você quiser criar bem, se você quiser participar dos campeonatos, se você quiser ir bem nas provas, você tem que ser profissional. Profissional no manejo, profissional na compra dos animais, na seleção dos animais. É evidente que tem que ter uma pitada de sorte na criação, é lógico. Deus tem que ajudar também, porque nem sempre você acasala o melhor com o melhor e dá certo. Mas eu acho que tem que ser, acima de tudo, profissional. E o cavalo, ele está se mostrando, cada vez mais os criadores, eles estão se mostrando ser profissionais. Então, com planejamento, com metas, e é o que a gente aqui no Aras Garden faz. Então, desde o início, a gente primava primeiro na seleção dos animais, depois dos primeiros animais nascidos. Futuramente a gente começou a fazer exposição. Então, pra ter uma ideia, a gente, por ser um Aras jovem, a gente, durante 3 anos, a gente foi primeiro do ranking em São Paulo, apresentando 6 animais na classe de batida. Com a estrutura mais compacta, característica comum dos aras próximos a grandes centros como São Paulo, os proprietários tiveram também que enxugar a quantidade de produção dos potros. Agora, a tendência é produzir poucos e bons animais a cada ano. Então a gente tem um certo número de animais estabulados em baias, e a gente tem a parte de criação que é tudo dividido. Então a gente cria aqui de 8 a 10 animais por ano, não passa disso. E aí temos o setor onde ficam as receptoras e depois eles passam para o piquete de nascimento e depois eles vão para uma baia maternidade para se consolidar os potros e depois eles vão para o piquete onde eles vão ficar lá com as receptoras mamando até o desmame. Então é uma criação pequena, compacta, porém enxuta, mas de uma certa forma a gente está perto da cidade, o que facilita às vezes as pessoas conhecerem um pouco, né, o trabalho que a gente faz. No programa de hoje, você começou a conhecer o Aras Garden de Bom Jesus dos Perdões, na região de Atibaia. Ao longo dessa semana, você vai saber a história do criador Jefferson Jardim e sua esposa, a veterinária Maria Rita, na criação dos cavalos Manga Larga e Pampa. Não perca, amanhã tem mais programa Aras e Raças aqui, nesse mesmo canal. Eu te espero. Até lá!